Que a paz e a graça divina estejam presentes, abençoando o seu dia e a sua semana. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar num texto com quase 3.000 anos, mas que faz uma pergunta que é incrivelmente moderna, né? Totalmente. Com toda a nossa tecnologia, com toda a capacidade que a gente tem de extrair recursos e conhecimento do mundo, onde é que se encontra a sabedoria, de verdade? Essa é a grande questão. E para explorar isso, a gente vai olhar para o capítulo 28 do livro de Jó. É um poema, assim, espetacular que nos leva para as minas mais profundas da Terra, só para mostrar que o maior de todos os tesouros, na verdade, não está lá. Exato. Então, a nossa missão aqui é seguir esse mapa poético e tentar entender o que ele revela sobre as nossas próprias buscas hoje em dia. E o que eu acho mais genial na abordagem desse poema é como ele começa. Ele não inicia com um sermão, com uma lição de filosofia. Não mesmo. Ele começa, tipo, no chão da fábrica, sabe? É uma homenagem à engenharia, à coragem e à pura teimosia humana. Sim. É uma descrição quase tátil, você consegue sentir o cheiro da terra, o calor das tochas. O poema já abre com tudo. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata. E para o ouro, lugar em que o derretem. Isso. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Ele não perde tempo, já nos coloca direto ali, no centro da ação. E não é uma ação qualquer, né? O que ele está descrevendo aqui é o auge da tecnologia da Idade do Ferro. Se a gente pega outros poemas da época, tipo a Epopeia de Gilgamesh, eles falam de grandes heróis, mas essa descrição detalhada de poços, de túneis, de metalurgia, é muito específica. Verdade. Mostra uma sociedade que não só valorizava esses metais, mas que admirava profundamente a engenhosidade humana para conseguir obtê-los. E a figura do mineiro, nossa, é tratada como um verdadeiro explorador. Um pioneiro. O texto diz que ele põe fim às trevas. Pensa que forte isso. Ele vasculha os lugares mais remotos, a escuridão e na sombra da morte. E tem uma imagem ali no versículo 4 que é de tirar o fôlego. Descreve os mineiros trabalhando longe de tudo e de todos. Dependurados em cordas. Balançam de um lado para outro. Imagina. Eu não consigo nem visualizar. É o tipo de trabalho que hoje exigiria dezenas de certificações de segurança. E eles faziam isso no escuro, com tochas. É uma audácia. É incrível. Uma audácia movida por uma inteligência prática impressionante. As notas de estudo que a gente tem, baseadas em arqueologia de minas antigas no Oriente Médio, sugerem que o poema se refere a técnicas reais. Ah, é? Sim. Por exemplo, o uso de fogo para aquecer a rocha e depois jogar água fria para ela rachar, uma técnica chamada calcinação. Ou o sistema de poços verticais com galerias que precisava de um conhecimento de ventilação para que os trabalhadores não sufocassem. Sabe, eles estavam literalmente na fronteira do conhecimento humano. E eles venciam essa fronteira. Encontravam o que procuravam: prata, ouro, ferro e até pedras preciosas como a safira. O poema celebra essa vitória da inteligência humana sobre a natureza. Sim, o homem revolve os montes desde as suas raízes. Exato. Dos rochedos faz sair rios e o que estava escondido ele o traz para a luz. É uma afirmação muito poderosa da nossa capacidade. Mas o que eu acho genial na estrutura desse poema é que bem no auge dessa celebração, quando a gente está ali maravilhado... O autor puxa o tapete. Exatamente. Ele usa 11 versículos para construir esse monumento à capacidade humana, só para em seguida fazer uma pergunta que derruba tudo. Uma pergunta que muda todo o tom do poema. E a pergunta é devastadoramente simples. No versículo 12, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? De repente, toda aquela tecnologia, toda aquela coragem dos mineiros parece inútil. Fica pequena, né? Fica. É como se o autor dissesse: ok, vocês são incríveis, conseguem tirar ouro do coração da montanha. E agora? Tentem fazer o mesmo com a sabedoria. Você tocou num ponto central. Essa descrição toda da mineração não é só um enfeite. É a base do argumento por contraste.
Os tesouros materiais, por mais fundo que estejam, podem ser descobertos pelo esforço, pela tecnologia humana. Certo. A sabedoria, no entanto, pertence a outra categoria. A análise do texto sugere que ela não é descoberta, ela é revelada. E para provar isso, o poema faz uma varredura por todo o universo conhecido. É verdade. Primeiro ele diz, no versículo 13, o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Ou seja, pode cavar o quanto quiser, não vai achar. Exato. Depois ele amplia a busca. Diz que nem a ave de rapina, com aquela visão super aguçada, nem os animais mais ferozes viram o caminho para ela. A sabedoria não tem trilha, não deixa pegadas. E o mais fascinante é quando ele personifica as forças primordiais, né? O abismo que representa essas profundidades caóticas desconhecidas diz: não está em mim. E o mar, com toda a sua imensidão, responde: ela não está comigo. É uma confissão de ignorância em escala cósmica. Ele vai até o limite da existência, para o lugar que os hebreus chamavam de Abaddon e Mavete, a perdição e a morte, e eles também admitem. Que só ouviram falar. Isso, ouvimos com os nossos ouvidos da sua fama. Ou seja, nem no fim de tudo, no lugar que teoricamente sabe todos os segredos, a sabedoria mora. Eles só ouviram um boato. Isso coloca a sabedoria num patamar completamente diferente, não é um objeto, não é uma informação. Então, se ela não pode ser encontrada, o poema passa a explicar por que ela é tão valiosa. E aí ele volta para a única linguagem de valor que ele estabeleceu. A dos tesouros da mineração. Exatamente. E a lista que ele apresenta é de um brilhantismo retórico, assim, impressionante. Ele não diz só, não se pode comprar com ouro. Ele é específico no versículo 15, não se dá por ela ouro fino. E depois ele menciona o ouro de Ofir. Que era o melhor que existia, né? O melhor do melhor. Para um ouvinte daquela época, isso seria como dizer hoje, um diamante de altíssima qualidade, ou um relógio suíço de luxo. Ofir era um lugar quase mítico, famoso por ter o ouro mais puro do mundo. Então ele está usando o padrão máximo de riqueza. O padrão máximo. E não para ir. Ele continua empilhando ônix, safira, cristal, coral, pérolas e finaliza com rubis. É como se ele estivesse pegando o catálogo de uma joalheria de luxo do mundo antigo e colocando tudo na mesa, um por um. Cada símbolo de status, de poder, de valor material... E um por um ele diz: não é o suficiente. Próximo. A afirmação final dessa seção é demolidora. No versículo 18, a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Ele esgota todas as formas de riqueza para mostrar que o valor da sabedoria não é só maior. É de outra natureza. Exato. Não é que ela seja cara, ela simplesmente não está à venda. E essa é a grande virada do poema. O primeiro ato é sobre o que o homem pode alcançar. Esse segundo ato é sobre os limites absolutos do ser humano. Não importa o quão rico, poderoso ou engenhoso você seja, não pode comprar ou extrair a sabedoria. Isso cria uma tensão enorme no texto, né? Se ela é tão valiosa, mas é impossível de ser encontrada por nós, então estamos perdidos. É a pergunta que fica no ar. E o poema, depois de nos levar a esse beco sem saída, finalmente aponta a única direção possível. O versículo 23 chega como a grande revelação. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. A resposta não estava embaixo da terra. Estava, por assim dizer, em outro lugar. E a razão pela qual só Deus conhece o caminho para a sabedoria está ligada ao próprio ato da criação, né? O texto explica... Sim, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. A onisciência de Deus não é um conceito abstrato aqui. É a pré-condição para se conhecer a sabedoria. E o poema ilustra isso de uma forma que me parece incrivelmente científica para a época. Diz que Deus deu peso ao vento, tomou a medida das águas. Estabeleceu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Ele está falando sobre as leis da natureza, sobre física, meteorologia. É fascinante, não é? O poema não trata a sabedoria de Deus como uma filosofia. É a física do universo. É o sistema operacional do cosmos. Quando o texto diz que Deus deu peso ao vento, está descrevendo poeticamente algo que a ciência séculos depois chamaria de pressão atmosférica. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Ou seja, a sabedoria divina, para o autor, é a própria engenharia da realidade. Ela foi usada para projetar e construir o universo.
Quando Deus estabeleceu a criação, ele a viu e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. A sabedoria é o projeto arquitetônico do cosmos. Espera um pouco. Então você está dizendo que a sabedoria aqui é literalmente a planta do universo? Isso muda completamente a minha leitura. A busca humana, então, é uma tentativa de entender a mente do arquiteto? Em certo sentido, sim. Mas é aí que vem o golpe de mestre do capítulo. Ele nos leva a essa conclusão cósmica, grandiosa, e então a traduz para uma escala humana, e de uma forma totalmente inesperada. Ele não diz, portanto, estudem as estrelas para serem sábios. Não, ele diz algo muito mais direto. É o último versículo, a conclusão de todo esse argumento épico. Versículo 28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E essa resposta redefine tudo. Completamente. Depois de toda essa jornada, a resposta é essa. A conclusão é que, para nós, seres humanos, a sabedoria não é uma busca intelectual para desvendar todos os segredos do universo. Essa é a sabedoria de Deus. Para nós, a verdadeira sabedoria, a que está ao nosso alcance, se manifesta como uma postura moral e espiritual. E essa frase, o temor do Senhor é a sabedoria, ela pode soar um pouco estranha pra gente hoje, né? A palavra temor carrega um peso de medo. É essa a ideia ou tem alguma nuance aí que a gente perde? Tem uma nuance fundamental. O termo hebraico original, ira, pode significar medo, mas o uso principal na literatura de sabedoria é de reverência, respeito profundo, assombro. Ah, entendi. É a atitude de quem reconhece seu lugar no universo em relação a algo infinitamente maior. Não é o medo que paralisa, mas a admiração que orienta. É entender que você não é o centro de tudo. E a segunda parte da frase? Apartar-se do mal é inteligência. É a consequência prática disso. É a prova real, então. Não adianta ter essa reverência toda se ela não se traduz em ações concretas no dia a dia. Exatamente. A inteligência, biná em hebraico, aqui não é sobre QI, é sobre discernimento moral. É a capacidade de aplicar essa reverência nas suas escolhas. A verdadeira sabedoria humana, segundo Jó 28, não é encontrada numa mina ou num laboratório, mas na intersecção entre a nossa atitude para com Deus, que é a reverência, e nossa atitude para com o mundo, que é a integridade. É algo que se vive. Não apenas que se sabe. Uau! Então, o que tudo isso significa? A jornada que o capítulo 28 nos propõe é impressionante. A gente começa nas profundezas da Terra, celebrando a incrível capacidade humana. Depois, somos lançados a uma pergunta existencial que mostra os limites dessa mesma capacidade. E no final, a descoberta surpreendente. De que o tesouro que realmente importa A sabedoria não é algo que a gente extrai do mundo, mas uma postura que a gente adota diante da vida. o que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Esse texto nos convida a pensar sobre onde nós estamos minerando nas nossas próprias vidas, sabe? Boa pergunta. Quais são os tesouros que a gente busca com tanto afinco, com tanta tecnologia e determinação? Estamos cavando por sucesso, por reconhecimento, por segurança financeira? E será que, no meio de toda essa escavação, não estamos deixando de lado a única coisa que este poema chama de verdadeira sabedoria? Uma vida de reverência e integridade. Deus abençoe todos os ouvintes.